A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eita glória, que eu cliquei onde não devia. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, ministérios e canais, com a santíssima e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, todos que estão nos acompanhando dos mais de 20 países, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Para mais honra e glória ao nosso Deus, estamos aqui sempre de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, com a palavra do Senhor Deus sendo ministrada para o lar, comércio, veículos, para o coração de todos aqueles que precisam e necessitam da palavra do Senhor, sem manipulações, sem nada que venha do ser humano. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Então, independente de onde estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que na Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas, que são usadas somente para as ministrações nas lives. Nós não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. E também as cores de fundo de nossos cenários. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde vocês vão. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu trabalho o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus o Cristo, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada pelo Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua edificação, revelação, meditação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos nem de interesses dos seres humanos, dando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, nós separamos algumas para que vocês possam estar examinando. Examinem o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos sendo apenas um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para levar uma palavra ao coração de todos vocês, sem nada que seja do ser humano, e sim sempre a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @igrejas benditas, escolhendo o número de 1 a 12. Pois toda live são sorteados os números dos rebanhos, dos benditos, que são esses números pares, esses números ímpares. E logo em seguida eu sorteio um livro e um capítulo para a meditação desses rebanhos ímpares e pares que estarão sendo sorteados, que é uma fórmula de você interagir com a palavra do Senhor Deus, pedir uma revelação
nas Escrituras Sagradas, para que o Senhor verdadeiramente possa falar ao seu coração, te dar uma palavra, seja de conforto, de alívio, seja uma batalha para enfrentar, seja uma palavra para enfrentar uma batalha, ou então seja também uma palavra de repreensão, pois ele repreende aqueles quanto ele ama. E é muito importante a gente receber as repreensões de bom grado também. E também você estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E nós estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 3 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, recebe o prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Isso é uma fórmula, uma das mais de 40 que nós estamos oferecendo aí há mais de um ano na internet, em diversas redes sociais e canais, que o prêmio somado já ultrapassou os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, para que vocês possam ter material de trabalho, obras e frutos para estar examinando, como diz as Escrituras Sagradas, pois é dever e obrigação de vocês examinar sempre a conduta do seu líder. Por isso que nós usamos os prêmios em dinheiro, que é para que vocês possam estar fazendo prova de nós, do nosso caráter, da nossa conduta e do conhecimento e entendimento que estamos sempre apresentando para todos vocês em todas as lives. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em toda a rede social, em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E como eu afirmei, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Assim como o próprio Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Então, independente dos seus recursos ou condições financeiras, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais. Se você quer levar um desses templos físicos para a sua região, entre em contato conosco. Se você quer trabalhar nessa obra, recebendo o seu salário, como é mandamento do Senhor Jesus, Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. Entre em contato conosco também. Se você quer trabalhar, mas não na área espiritual, mas na área empresarial e financeira, entre em contato conosco também. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Basta você entrar em contato conosco. E qualquer dúvida, eu estou sempre lá no @Mile, com 2 L's, e é Mile Oferta Din, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Interagindo mais com vocês, respondendo suas perguntas com porquê, para quê e como, sobre as escrituras da Bíblia Sagrada, sobre as nossas mensagens, nossas ofertas. Vamos dar início às orações para darmos início às ministrações. Isso aí você pode entrar em contato conosco, que nós estaremos aí retornando em contato para você com o passo a passo
para você possa entender como levar um de nossos templos físicos até a sua região. Infelizmente, não tenho tempo para abordar todos os temas aqui, mas no privado da rede social, a nossa produção estará entrando em contato com você e passando passo a passo, e tirando qualquer dúvida. Vamos dar início à ministração nas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar, seguir, se inscrever e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se sempre de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, em espírito e em verdade, de compartilhar, curtir, comentar, interagir conosco no @MillerOfertaDin. Também eu respondo as suas perguntas. E vou dar início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei formando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho bendito ímpar de número 7 e rebanho bendito par de número 8 são os primeiros a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 12 para você estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E o primeiro livro a ser ministrado é o livro de Miqueias, que contém 33 capítulos. Livro de Miqueias, que contém 33 é o número do livro, que possui 7 capítulos. Miqueias possui 7 capítulos e é o livro de número 33, o próximo a ser ministrado, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Miqueias capítulo 1. Miqueias capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, Miqueias capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 8, Miqueias capítulo 2, para a sua meditação. Lembrando que os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Escolha o seu número de 1 a 7 também, pois no final da live estarei sorteando mais 7 números. Oração de número 5. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. No final dessa live você vai ter, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para você interagir com a palavra do Senhor Deus e trazer a presença dele para perto de você, seja onde você estiver. Vamos dar início à ministração na oração de número 5. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa tua igreja virtual, @igrejas benditas. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Produção, qual rede social vai ser? Tá, deixa eu ver aqui para te colocar como moderador, para a gente poder evitar a confusão, evitar qualquer coisa que estejam aí. Para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, lembre-se de fazer a sua obra para com nosso Senhor Deus, em espírito e em verdade, louvando e exaltando o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pronto, aí já tá.
Não se esqueçam que os inscritos e seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, para que vocês possam estar fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, em espírito e em verdade. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Miqueias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas você é necessário interagir com a palavra do Senhor Deus, para assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, lendo o capítulo todo, seja onde você estiver. O livro a ser ministrado é o livro de Miqueias, capítulo 1, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não sei quem foi que colocou ali. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração do livro de Miqueias, capítulo 1, versículo 1 ao 7. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos. Presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e veja o Senhor Jeová, seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o templo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá, e andará sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isto por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo. E de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostituta se volverão. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de Miqueias, capítulo 1, a gente vê verdadeiramente a purificação do Senhor Deus e a importância que tem em nós estarmos nos santificando e nos purificando através dele, da palavra dele e do evangelho dele. Pois devemos lembrar que a verdadeira prosperidade só existe quando nós estamos verdadeiramente firmados na palavra do Senhor, no Evangelho e na sua justiça. Pois aqui a gente vê que todas as áreas e setores daquele povo, por causa de eles terem adulterado contra o Senhor Deus, todas as áreas e setores foram mal. E a promessa do Senhor Jesus no Novo Testamento é bem clara. Mateus 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, abençoado ou abençoado que quer se aproximar do Senhor Deus, mas não se sente confortável na igreja na qual você está. Você é muito bem-vinda para poder se juntar aqui conosco, sempre de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Nós temos 12 igrejas virtuais e um ministério também para examinar, para tirar as suas dúvidas, para você na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua residência, seja onde você estiver, você possa estar buscando a presença do Senhor para dentro de você. Porque não basta você frequentar um templo físico, não adianta você frequentar apenas um templo físico e você não trazer o Senhor para a sua vida aonde você estiver. As ministrações nas nossas igrejas virtuais é justamente para isso, para levar a presença do Senhor e adiante os celestiais para onde for que vocês estiverem, para dentro de cada um de vocês. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aí estão perguntando como surgiu a Igreja Bendita? São 12 igrejas virtuais e todas elas surgiram já
há mais de 20 anos com o propósito do nosso sacerdote e apóstolo, com o propósito do Senhor Deus para com o nosso sacerdote e apóstolo, de trazer um avivamento do Evangelho do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois foi confirmado através de 7 pregadores dos 5 continentes do planeta Terra. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12 são os próximos a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Nosso apóstolo e sacerdote é o apóstolo bem-aventurado Marcos, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, com mais de 20 anos de jejum e oração todos os dias e subidas ao monte, no mínimo uma vez por semana, para agora estarmos apresentando a todos vocês, há mais de um ano já na internet, esses trabalhos aí para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Livro de Tiago, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Lembre-se de fazer a sua parte, curtindo, comentando e compartilhando, se inscrevendo ou seguindo, para estar recebendo orações todas as madrugadas. E o livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11, e rebanho bendito par, de número 12. Tiago, capítulo 3, para a sua meditação e também para... Tiago, capítulo 4, para o rebanho 12. Tiago 4, para os benditos de número 12. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 3, é para os rebanhos benditos 11 e para a ministração de agora. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 9, é a próxima a ser ministrada. Eu também não sei o que aconteceu, não foi Zoom que eu dei não, algum bug aí que deu nesse aplicativo, que aí a tela acabou aproximando mais assim, mas nas outras redes sociais está tudo normal, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração da oração de número 9, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas, juntas conosco, nessa madrugada, nessa live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam de madrugada, que ao buscarem ao Senhor junto conosco nessa live, nessa madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos estar dando início à ministração no livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos ombros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração no livro de Tiago, capítulo 3, a gente vê a importância justamente de nós tomarmos cuidado ao falar, com o que nós falamos e o que nós deixamos de falar também. Pois o Senhor Jesus lá também afirmou que nós devemos guardar o nosso coração, porque o que contamina o homem não é o que entra, e sim aquilo que sai, porque o que sai provém do coração, e consequentemente passa pela língua também. Então devemos estar sempre tomando muito cuidado
Pois aqui justamente no versículo 2 está escrito assim: se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Porque tudo começa através da palavra. Da palavra é necessário a gente tomar sempre cuidado. É normalmente na palavra, no primeiro momento em que você confessa ao Senhor da sua vida. Mas é na atitude que você afirma tal atitude. Então, por isso que é sempre muito importante a gente examinar o que nós falamos. Devemos sempre estar com a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, louvores do Senhor constantemente em nossas vidas, louvando ao Senhor e o adorando em todo o tempo, trazendo a presença do Senhor para a nossa presença, seja onde for que nós estivermos. Coisa que justamente deixa bem claro que conseguimos dirigir todo o corpo através da língua. Porque aquilo que nós falamos, aqueles que são tementes à palavra do Senhor, tem que cumprir. E a nossa palavra tem muito poder. Por isso que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos e com aquilo que deixamos de falar. Pois quando você deixa de falar aquilo que é para ser falado, a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, você também sofre a penalidade da omissão. Então devemos examinar sempre com muita atenção e cuidado a palavra das Escrituras da Bíblia Sagrada. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Jesus. Escolha o seu número de 1 a 12 para estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 1 e rebanho bendito par de número 2 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa igreja tem pastor, sim. João, capítulo 10 e Salmos, capítulo 23. Um só rebanho e um só pastor. Nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao livro de Cantares, que contém 8 capítulos. Livro de Cantares, que contém 8 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado para levar a palavra do Senhor ao lar, coração e comércio de todos vocês. O abençoado que está pedindo oração, se inscreva nessa igreja virtual, @igrejas benditas, onde você estará recebendo orações todos os dias durante as lives, de segunda a sexta, orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Cantares, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 2, Cantares, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sim, o apóstolo bem-aventurado Marcos também é o meu pai, e eu sou promessa do Senhor Deus para essa obra, pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 10 é a próxima oração a estar sendo ministrada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Produção, água, por favor. Para nós estarmos interagindo aqui com a palavra do Senhor, as Escrituras da Bíblia Sagrada. Vamos à ministração da oração de número 10. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão buscando nessa madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver nesse momento. E possam todos ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos dar início à ministração no livro de Cantares, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 14. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te
comparo, ó amiga minha. Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com pregos de prata. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Como um cacho de Chipre nas vinhas de Engede, é para mim o meu amado. Glórias ao nosso Senhor, Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Cantares, capítulo 1, a gente vê mais uma vez a utilização de acessórios, de ornamentos, de brincos, pingentes, esse tipo de coisa, pelas filhas do rei, que somos nós, verdadeiramente. Nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai, é Rei dos Reis. E verdadeiramente nós também somos filhas do Rei, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui justamente deixa bem claro no versículo 10. Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, enfeites de ouro te faremos com pregos de prata. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois a vaidade não está na aparência. O erro do povo hoje em dia é falar que por uma pessoa se arrumar ou se vestir muito bem, ela tem vaidade. Pois há muitas pessoas hoje em dia que podem não colocar um único brinco na sua orelha, mas que tem uma vaidade tremenda dentro delas. Porque a vaidade não vem do que você usa ou do que você deixa de usar, e sim daquilo que está no seu interior, no seu coração. Por isso que é sempre importante a gente examinar a palavra do Senhor Jesus. João capítulo 7, versículo 24. Julgai, sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça, que é o nosso dever e a nossa obrigação. Para mais honra e glória ao nosso Deus. Até mesmo Davi tinha as orelhas furadas, então devemos estar examinando sempre a palavra do Senhor Deus para nunca querer impor uma religiosidade, uma falsa aparência de santidade carnal e mundana em cima das pessoas, colocando um jugo e um fardo que o próprio Senhor Deus não nos colocou. Então devemos estar sempre examinando a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Vamos à ministração ali. O pessoal falou, eu uso brinco e não sou vaidoso. Por isso que é muito importante examinar a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Da mesma forma eu uso brinco, uso tiara, uso um monte de coisa, mas não sou nem um pouco vaidosa. E vamos à ministração do próximo livro, do próximo rebanho. Recebemos uma palavra do Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar, de número 9, e rebanho bendito par, de número 10. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Colossenses, que contém 4 capítulos. Livro de Colossenses, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Lembrando que os inscritos ou os seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. A ministração do livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9, Colossenses, capítulo 3. E para o rebanho bendito par, de número 10, Colossenses, capítulo 4, para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 3, Colossenses 3, oração 3, glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de fazer sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando e interagindo. Se tiver dúvidas com o porquê, para quê e como sobre as escrituras da Bíblia Sagrada, basta você ir no @mileofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, @mileofertadim, onde eu interajo mais com os comentários. Vamos à ministração da oração de número 3. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nessa live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém.
Vamos dar início à ministração no livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração no livro de Colossenses, capítulo 3, a gente vê aqui mais uma vez a importância do cuidado com as nossas palavras, para que nós estejamos sempre falando aquilo que é reto, perfeito e agradável, conforme a palavra do Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada. E aqui também a exortação a uma renovação de corpo, alma, espírito, mente, pensamentos e atitudes também. Pois aqueles que estão em Cristo, Senhor Jesus, nova criatura é. Então é necessário estarmos sempre examinando. Pois aqui, como está escrito no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, ou seja, no interior, no profundo, não somente de maneira externa, na aparência, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Palavra clara, suportando-vos. Não falou que ia ser fácil, mas deixou claro de que é necessário. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para você estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho Bendito ímpar de número 3 e Rebanho Bendito par de número 4 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Estamos aqui ao vivo de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações na palavra do Senhor Deus. Se você quer receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, basta você seguir ou se inscrever em nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Êxodo, que contém 40 capítulos. Livro de Êxodo, que contém 40 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de fazer a sua obra para com o nosso Senhor Deus, em espírito e em verdade. A inauguração dos nossos templos físicos está vindo aí em todos os municípios do Brasil. Mas para ser batizado, a gente não estamos aqui buscando separar a igreja do Senhor Jesus. E sim, estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus. Você pode se batizar em uma denominação e não continuar frequentando, porque o batismo não é um vínculo com a igreja, e sim um vínculo com o Senhor Jesus Cristo. E se todos falam do mesmo Deus, então por que essa separação? Não, você é minha ovelha da minha igreja. Então, certo tipo de atitude a gente tem que tomar cuidado. Os nossos discípulos, eles até si mesmo ceiam, os líderes entre a gente, eles ceiam em outras igrejas também, porque estamos aqui para ajuntar. Porque a Bíblia Sagrada fala para a liderança. E a liderança tem que estar junta uns com os outros, sem acepção de pessoas e sempre de atitudes. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. No caso, o batismo tem que ser totalmente submerso. Não adianta você batizar só um pedaço do seu corpo, porque aí não conta. O batismo que está escrito nas Escrituras Sagradas, é claro que é o batismo completo. E o livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, para a meditação do Rebanho Bendito ímpar, de número 3. Êxodo, capítulo 25. E para o Rebanho Bendito par, de número 4. Êxodo, capítulo 26, para a sua meditação. E da mesma forma, quando for fazer a ceia, tem que ser em um lugar que te dê o vinho e te dê o pão e o vinho, os dois. Pois o Senhor Jesus deixou bem claro, quem comer do pão e beber do vinho. Então tem que ter os dois elementos para verdadeiramente firmar a comunhão com o Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Lembre-se de fazer a sua obra para com o Senhor Deus em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 6 é a próxima oração a estar sendo ministrada. Quem nos salva é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o batismo foi algo que ele impôs para ser verdadeiramente salvo, pois ele deixou bem claro: aquele que crê e for batizado, esse será salvo. E aquele que crê é aquele que faz as mesmas obras que ele fez e as fará ainda maiores. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração da oração de número 6. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Como o pessoal está justamente falando muito sobre o batismo, eu vou aqui apresentar para vocês uma das nossas ofertas que justamente aborda esse tema de batismo. Do batismo do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos apresentar agora a nossa oferta de número 43, que é a nossa mensagem de número 5, com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. Muita atenção! Você que foi batizado ou vai ser batizado, o seu batismo foi realizado mais de 3 dias ou vai ser realizado mais de 3 dias após você crer que o Senhor Jesus, o Cristo, é o Filho do Senhor Deus? E lembrando a todos vocês que na Bíblia Sagrada, o batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo sempre é realizado no mesmo dia que você crê. E atenção, só teve uma única pessoa que foi batizado 3 dias após crer, que foi Saulo, quem passou a ser Paulo. Prove na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e você ou quem você trouxer até nós e provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 5ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Infelizmente eu não tenho tempo para repetir, mas o vídeo com a mensagem está lá. A 5ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. Está aí disponível em nossas outras igrejas virtuais. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus e no @MillerOfertaDin também. Vamos dar início à ministração no livro de Êxodo, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 7. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos e madeira de cetim, azeite para a luz e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Êxodo, capítulo 25, a gente vê o Senhor chamando o povo para trabalhar na obra. O povo trabalhar, fornecer os seus recursos e condições, aquilo que o Senhor os havia abençoado para a construção do templo físico, para que o povo também pudesse ser abençoado. Como também lá no livro na hora da construção, lá no Templo de Salomão,
na hora da construção em Salomão, verdadeiramente também chamaram mais uma vez o povo para interagir com os seus bens, para que o povo também fosse abençoado, pois o dinheiro que Davi havia deixado já era mais que o suficiente para a construção do templo, mas chamaram o povo também para participar. Da mesma forma, nós estamos dando oportunidade a todos vocês, as pessoas que têm, no caso, recursos e condições financeiras, de poderem ser um provedor nessa obra do nosso Senhor Deus, para você estar interagindo, para você estar sendo abençoado, pois nós não estamos aqui para juntar tudo para nós mesmos. Estamos aqui para dar oportunidade a todos, independente da sua classe social, dos seus recursos ou condições financeiras. Nós temos oportunidade para quem não tem nada e para aqueles que acham que tem tudo, pois quem verdadeiramente tem tudo é aquele que tem o Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, em sua vida. E nós convidamos todos vocês a se juntar conosco em um só Espírito, fazendo a sua obra para com o Senhor Deus. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais. Basta você entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais para levar uma igreja de templo físico para a sua região, seja tendo você o provedor ou sendo não o provedor e sim trabalhando, recebendo seu salário para mais honra e glória ao nosso Senhor. Isso aí, essa oferta ossada era para as vestes santas, né? Exatamente, para as vestes santas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E vamos ao próximo rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6. São os próximos a serem ministrados também para as vestes santas, no caso. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, vamos à ministração de mais uma oração, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aí você perguntou, qualquer um pode abrir uma igreja? Aí é que justamente depende. Então é nesse momento que nós falamos para vocês entrarem em contato conosco através do privado, que para você estar apacentando o rebanho em nome do Senhor Jesus, tem protocolos, ornamentos e tempo determinado nas Escrituras Sagradas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, nós sempre seguimos tudo conforme está escrito. Livro de Atos, que contém 28 capítulos. Livro de Atos, que contém 28 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Não é como está aí hoje em dia, que a pessoa bastou fazer uma faculdade de 4 anos de teologia, que nem lê a Bíblia Sagrada toda para isso, e está abrindo igreja aí falando o nome de Deus. Tem gente que nunca nem leu a Bíblia Sagrada e abre e fala, tem chamada para apacentar, sai apacentando, sem conhecimento, sem entendimento, sem discernimento, sem nada que é a maioria, infelizmente. Mas está aceitando até esse, chamando todos vocês para poder serem edificados verdadeiramente sobre a rocha, praticando a palavra do Senhor Deus, aumentando a sua fé para ter muita fé, porque é necessário nós termos muita fé, muita paz, muita alegria e muita obra boa. E para isso é necessário ter muita palavra do Senhor Deus em todas as nossas vidas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E Atos capítulo 28. Atos capítulo 28 para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5 e para o rebanho bendito par de número 6. Livro de Atos capítulo 28. Eu ri porque alguém falou ali que ela lê os comentários, nem parece. É porque não dá para eu ler tudo, principalmente quando a quantidade é muita. Mas eu vou dando uma olhada ali e dentro do possível e do tempo aqui, eu tento dar uma interagida. Apesar de que é o @milhaofertadim, que é focado em interagir com todos vocês, responder as suas perguntas para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Porque eu consigo falar e ler ao mesmo tempo. Porque o Senhor Deus me concedeu essa dádiva, esse dom, para ser capaz de fazer isso, para a mais honra e glória do Senhor Jesus. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 12, a próxima a estar sendo ministrada. E deixando bem claro que as mulheres podem sim ministrar a palavra do Senhor Deus. Dê uma olhada no livro de Êxodo, capítulo 38, no versículo 8. Lá a gente vê as mulheres que se reuniam na porta para ministrar a palavra do Senhor Deus em espírito e em verdade. E é isso que nós estamos fazendo. Novo Testamento também, 2 João, poxa. Exatamente, Novo Testamento, 2 João, no livro de 2 João, que contém somente um capítulo, para vocês poderem estar examinando sempre a palavra do Senhor Deus. Exatamente. 2 João tem 2 mulheres lá que, não só ela, mas ela conseguiu administrar todas as famílias delas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos dar início à ministração da oração de número 12, lembrando que os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação. Eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção,
purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nessa madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos estar dando início na ministração no livro de Atos, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 7. E havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo-lhe a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente vê verdadeiramente a promessa do Senhor Jesus no livro de Marcos, capítulo 16, se cumprindo na atividade, na atitude. Mas essa cena aqui, que eu rio porque eu fico imaginando, do nada, uma víbora morde a mão de Paulo, e Paulo, na maior naturalidade, sacode, a bicha cai no fogo e finge que nada aconteceu. Todo mundo olhando assim, tipo assim, o que tá acontecendo? E Paulo ali agindo na maior naturalidade, porque a palavra do Senhor, a confiança do Deus de Israel, estava verdadeiramente no seu interior. Não era só algo externo. Mesmo o apóstolo Paulo, tendo passado todas as tribulações, as perseguições, a que ele estava sendo levado em cárcere por causa de pregar o evangelho e a justiça do Senhor. E com todas essas tribulações, tanto espirituais quanto naturais, nesse momento, Paulo foi provado. E para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, foi aprovado. Pois o inimigo não pode saber o que está no nosso coração. E é nesse momento que ele usa de artimanhas para nós demonstrarmos uma atitude, para ver se verdadeiramente o nosso interior condiz com aquilo que estamos apresentando no exterior. Porque aqui é nesse momento que foi quem aquele que sonda mentes e corações interveio e agiu ao favor de Paulo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não, eu não ri porque eu li o seu comentário, não. Eu ri por causa da história de Paulo aqui mesmo, para mais honra e glória, meu Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração. Tanto é que eu li o seu comentário antes disso e não achei graça. Mas eu respondendo a sua pergunta, sim, é o meu pai que está ali, o nosso sacerdote e apóstolo, que está por trás das câmeras aqui, intercedendo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à última meditação, da última ministração na live desta madrugada. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando um livro e um capítulo para a sua meditação. Livro de Efésios, que contém 6 capítulos. Livro de Efésios, que contém 6 capítulos para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu não vou chorar não, fica tranquilo. Para mais honra e glória, meu Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui com a alegria do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha presença. Saiba que eu leio os comentários sim, eu fico dando uma olhada aí, eu só ignoro mesmo, para manter a ministração, foco na oração, na palavra do Senhor, em espírito e em verdade. Livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Efésios, capítulo 6, para a meditação de todos. Para mais honra e glória do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 11 é a última a estar sendo ministrada. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome, eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada,
possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome do Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. No caso dessas orações aqui, fui eu mesma que escrevi, com a ajuda do Espírito Santo de verdade, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos dar início à ministração no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração no livro de Efésios, capítulo 6, a gente vê verdadeiramente a importância da cooperação mútua e da união de todos para demonstrar, através de atitudes, quem é o verdadeiro Senhor de nossas vidas. Pois aqui justamente fala sobre o filho honrar o pai e a mãe, e o pai e a mãe verdadeiramente ajudar ao seu filho, não fazer nada que o ire, e também o ensinar e o doutrinar na palavra do Senhor. E hoje em dia, infelizmente, os pais esquecem essa parte e ensinam apenas as suas religiões, os seus costumes, as suas opiniões, seus sentimentos e as suas emoções. E a palavra do Senhor Deus, que é verdadeiramente o caminho do qual as pessoas devem mostrar para os seus filhos, para que eles possam estar firmes, para que eles possam estar edificados e solidificados sobre a rocha, infelizmente não é o que tem acontecido. Por isso que diversas vezes há diversos jovens perdendo as suas vidas, porque o mandamento de promessa de uma vida longa, através de honrar pai e mãe, não acontece, porque não está havendo uma troca. Está havendo apenas um venha a nós, o vosso reino que é bom nada. E aqui a gente vê justamente falando sobre a prática das atitudes para que possamos verdadeiramente exaltar o nome do nosso Senhor Deus. Pois aqui deixa bem claro, para que fazermos, não segundo aos homens, mas sim fazendo de coração a vontade de Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7. Eu estarei agora sorteando os 7 números para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Lembrando que os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Essa live vai ficar salva aí depois para vocês estarem examinando, dependendo da rede social. Nessas duas redes sociais aqui, no caso, vai ficar salva, mas nessas outras aqui a live vai ficar salva. Basta você estar com esse mesmo @igrejas benditas, no plural. Igrejas benditas em todas as redes sociais, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 1. Miqueias, capítulo 1, se você escolheu o número 1. Livro de Miqueias, capítulo 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, você vai meditar no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 1, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, se você escolheu o número 7. Se você, de 1 a 7, escolheu o número 6, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 25.
Êxodo capítulo 25, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Atos capítulo 28. Atos capítulo 28, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, se você escolheu o número 2, e também é para todos nós estarmos meditando, livro de Efésios capítulo 6, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais e seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações de segunda a sexta durante as lives, você também recebe orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, no horário da manhã, a igreja 70 Santos, no horário de 12 minutos antes das 7 horas da manhã, às 6 horas e 48 minutos da manhã, a igreja 70 Santos. E até aqui o horário da madrugada, nessa outra igreja virtual, igrejas benditas, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Abençoado ali comemorando a palavra que recebeu do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A alegria do nosso Senhor sempre vem quando verdadeiramente estamos buscando meditar na palavra dele. E também vocês têm essa flexibilidade para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives estará na descrição do vídeo. Nas outras redes sociais, abra o meu perfil, vá na aba de Seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, inclusive o @mileofertadim, onde eu ministro a palavra do Senhor Deus, com orações também, mas eu interajo mais com os comentários, de segunda a sexta, no horário de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadim. E também lembrando a todos vocês de conferir nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que elas são mentiras. Isso é material de trabalho para todos vocês estarem fazendo a sua obra e examinando como é mandamento do Senhor Jesus o Cristo. Eu que agradeço por estar verdadeiramente compartilhando a palavra do Senhor ao coração de todos vocês aqui. Eu agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui, lembrando a todos vocês que querem levar um de nossos templos físicos para a sua região, independente dos seus recursos ou condições financeiras, basta você estar entrando em contato conosco através do privado, nossas redes sociais, ministérios e canais, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar, de interagir conosco. Se tiver dúvidas sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, em espírito e em verdade, basta entrar em contato conosco também. E ali vocês perguntarem se nós ministramos cursos de estudos bíblicos online. O @mileofertadim é basicamente isso. Quando a gente pega uma palavra do Senhor Deus, a gente examina as palavras que vocês trazem com dúvida, nós também tiramos as suas dúvidas. Então vá lá no @mileofertadim, de segunda a sexta, no horário de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Nessa rede social você vai encontrar o link na descrição
para mais honra e glória do nosso Deus. Nas outras, basta abrir o perfil e ir na aba de seguindo, onde você estará encontrando, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o ministério do qual eu atuo lá, levando a palavra do Senhor Deus. Eu agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui do nosso querido Brasil, que estão nos acompanhando de todos os estados, de todas as redes sociais. Agradeço também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Rússia, Bangladesh, México, África do Sul, Rússia, Canadá, Dinamarca, Itália, França, Espanha. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, abençoado de Piauí, seja muito bem-vindo. Aguardo vocês de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, @Igrejas Benditas. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém.